Muito bem, uma alegria muito grande. Estou aqui com o meu amigo Edson Ferreira, né? Ele que é pré-candidato a prefeito de Telêmaco Borba. Deixar claro que o site americano abriu aí espaço para o lançamento das pré-candidaturas. Nós tivemos, eu tenho aqui que falar, mas nós tivemos o lançamento pré-candidatura do Fubá, tivemos o pré-lançamento da Rita e também tivemos a do professor Reinaldo. E aquelas pessoas que optaram por não fazer o pré-lançamento das candidaturas, eu abri espaço para que a gente possa ouvir, para que a gente possa conversar, para compensar aí, não é? Para que todos os pré-candidatos tenham igualdade de tratamento no site americano. Gente, deixar claro que toda pré-candidatura, quando chega nas convenções, pode ali haver uma mudança. De repente, alguém daqueles que já lançaram pré-candidatura, não há empecilho algum que eles resolvam não entrar, ou de repente entrem candidatos a outros cargos, a vereança, de repente. Por que eu estou falando isso? O fato da entrevista do Edson é que não o amarra a ter que ser, porque ele foi entrevistado por um mero jornalista de Telêmaco Borba pelo site americano. Então, deixar claro isso aí, de repente, se por uma razão, tanto você quanto os demais tiveram a matéria, não é, de pré-lançamento, imagina quem é o site americano na fila do pão para interferir, né, nessa decisão. Então, claro, a gente está fazendo com muita alegria esta conversação com você para que você possa expor, possa conversar sobre a cidade de Telêmaco Borba e, especialmente, respeitando o período aí que a Justiça Eleitoral nos dá, porque ainda não houve a convenção, então você pode falar você neste momento também não está exercendo cargo público, então a gente pode ficar muito tranquilo para bater esse papo com você, sem usurpar aí a lei eleitoral. Falei muito, trabalhar. Bom dia, meu querido. Bom dia, Berec. Bom dia à tua audiência. É um prazer estar com você aqui. Quero te agradecer pela oportunidade. Você um jornalista, pelo que a gente percebe, independente, vai dar essa oportunidade a todos. Isso é muito importante num país que a gente que diz que é democrático. Isso então acaba contribuindo para que a cidade evolua, cresça e que o povo se mantenha informado. Só lembrar que nos bastidores, tem lá algumas pessoas que eu sempre converso e que as pessoas entendem a tentativa minha aí de imparcialidade. Eu sempre comento temas com o Edinho, gente, só para vocês saberem. Esses dias eu fiz uma nota social de aniversário de uma filha sua e fiz questão de fazer essa anotação, Então, muito obrigado por ser essa voz. E outra coisa, que eu converso com o Edinho, eu sempre comento, Edinho, que fique aqui entre a gente, que opiniões minhas fiquem restritas. Então, eu te agradeço, inclusive, por ser essa válvula de escape desse jornalista aí, que o que a gente fala aí acaba repercutindo, Edinho. O rapaz está para esse lado, o rapaz está para aquele lado e tal. Então, eu tenho essa liberdade de amigo com você para a gente comentar determinadas questões. Isso para mim é uma alegria muito grande, poder contar com a sua amizade aí. Edinho que já foi diretor da nossa Regional de Saúde, aqui de Telêmaco Borba, você que também em outros pleitos fez aí a colocação do seu nome à Prefeitura, ao Executivo da cidade de Telêmaco Borba. Comente aí na tua caminhada aí, seja política, seja profissional, seja atendendo aí na área da saúde do Estado, no momento em que você estava como chefe da regional. Então, Berec, a minha história é uma história simples, de uma pessoa, um profissional técnico que trabalhei em diversas empresas da iniciativa privada, trabalhei como vigilante, como técnico em segurança do trabalho, como assistente administrativo, tive a oportunidade de ser coordenador de uma empresa. Então, ao longo dos meus 47 anos, a gente vem trabalhando. E tive essa passagem pela Regional de Saúde, foi um período curto, de 9 meses. Antes disso, eu tinha trabalhado na Câmara Municipal como secretário de Finanças, ali tive uma oportunidade de trabalhar com o pessoal também. Disputei a eleição de 2008 como candidato a vereador, era praticamente um anônimo,
tive uma votação até boa na época, né? Quase 300 votos. Depois, em 2010, tive a oportunidade de disputar como deputado estadual, né? Fui candidato. Foi uma eleição muito bacana, onde fiz muitas amizades, criei um ciclo de amizade com alguns deputados federais, que tenho até hoje essas amizades, embora hoje esteja em outro partido. Né? Tive 7% dos votos válidos em Telêmaco Borba, foi uma votação legal. E isso assim eu venho analisando e conhecendo cada dia melhor a nossa cidade, a nossa região. Em 2012 fui candidato a vereador de novo, embora não deveria ser candidato a prefeito já naquela época, mas acreditei em algumas pessoas aí, né? Pensei que estava construindo um projeto e, na verdade, parei no tempo lá, né? E agora pretendo ser candidato a prefeito, né? Estou nessa condição hoje como pré-candidato. Estou no PMB. É um partido conservador. Eu não gosto do termo direita e esquerda, porque parece que cria uma rixa entre pessoas. A polarização partidos, fica muito evidente. Mas o povo diz que é um partido de direita. Eu gosto do termo assim, tem o conservador e aquele que deixa a vida me levar, né? Então é um partido conservador. E o que conserva? Conserva os bons costumes, o respeito ao próximo, né? O livre mercado, enfim, não vamos entrar muito nessa seara que é política nacional. Mas então, é o PMB, ele mudou de nome, antes era Partido da Mulher Brasileira, e eles mudaram então por Mais Brasil. Olha lá. Né? Essa é a sigla do nosso partido. E o nosso objetivo é levar um projeto viável para a cidade, dar continuidade às coisas boas que está sendo feitas. Né? Eu não posso ser hipócrita aqui e dizer que está tudo errado, que não está tudo errado. Fizeram muita coisa boa ao longo dos últimos anos, porém tem muita coisa a ser feita no município. Então o meu plano de governo será um plano de governo viável, honesto e com possibilidade de ser feito. Não quero colocar obras faraônicas. Não vai implantar o mar aqui. Não vai ter obras faraônicas, não vou fazer ponte onde não existe rio. E aí a gente vai levar essa ideia à população, né? E aí a população, num país democrático, vai ter o direito de comparar e escolher. Agora, Tinha, como que você vê, por exemplo, aqui no Telêmaco Borba, essa coisa de... Isso é latente na cidade. Se você faz uma crítica, por exemplo, a um mandatário do município, ou alguém que faz parte da cúpula do município, cúpula no melhor sentido, tá, gente? 5 segundos depois está na mesa do prefeito que você fez a crítica. E isso, Telêmaco Borba tem assim como marca dela. É uma cidade grande, mas que ainda não entende o valor da democracia, o valor de receber críticas. Telêmaco Borba tem esse problema? Então, é que assim, quem está no cargo, ele não foi eleito por 100% da população, óbvio, né? Então, tem aqueles que não concordam com ele. Então, esses têm o direito de fazer a crítica, até porque, de repente, o que está certo para você pode não estar certo para mim. Exato. Né? Só que essa questão da fofoca, vamos simplificar o assunto, todos os prefeitos que eu conheci aqui nos últimos 20 anos, eles têm ali 4 ou 5 pessoas que não trabalham, que vivem só puxando o saco, vamos dizer assim. Então hoje, na era da informação rápida, esse povo fica... E detalhe, quando a gente critica, eu já recebi mensagem no particular de pessoas dizendo: onde você quer chegar com isso? Um cala a boca. Querendo assim, pare com isso, tal. Inclusive com perfil falso, me ameaçando. Eu tenho registro na polícia, inclusive, de ameaças. Tenho tudo guardado, né? Tudo e detalhe, eu sei quem é porque eu conheço a maioria deles. Daí a gente faz de conta que não sabe, né? E a maioria da forma que a pessoa escreve é a forma que ele fala. Exato. Só que eu não me preocupo com isso,
porque eu quero ser um candidato independente. Exato, Né? exato. Mas assim, é importante que essa fofoca chegue no prefeito, porque quando chega nele, ele tem que Aquilo que tomar... para a pessoa é a fofoca, sendo que na verdade é uma crítica. O prefeito vai ter que tomar uma decisão, ou ele vai melhorar aquilo, ou vai arrumar, ou vai achar que está certo. Mas eu penso que isso é normal, porque isso acontece de Brasília até o menor município do Brasil. Né? Mas eu vejo, por exemplo, que Telêmaco Borba é um caso à parte, porque para a dimensão da cidade, a coisa está quase que como um município de 2.000 habitantes. Então você solta um pum ali, meia hora depois está lá, né, o mandatário, os mandatários dos poderes sabendo e dando uma intimada, né? Então Telêmaco melhore nisso. Tem que ser profissional, né? Tem que aceitar a crítica. Tem que aceitar a crítica, né? Se for uma crítica construtiva, pegar aquilo como uma referência, de repente até ouvir a pessoa, porque uma coisa é você vai receber uma crítica de pessoas que não sabem o que está falando, uma pessoa desinformada. Outra coisa é você receber uma crítica de alguém que tem uma visão, que conhece, entendeu? Então por que não chamar essa pessoa e para ele contribuir no processo? Porque é assim, por exemplo, se você me permite aqui, o site Berecando, eu não coloco situações que eu veja como crítica no Oberecando, mas eu faço o que eu julgo melhor ainda. Eu ligo para determinado setor. Olha, estou achando que é assim, porque eu não preciso de manchete em cima de uma crítica para o teu setor administrativo, o teu setor de iniciativa privada, mas que tem um trabalho grande com a população. Então, olha, assim. Se você for hoje, na maioria, também não, a maioria, senão você não vai mais ver o site americano. Se você vê em vários departamentos aqui do Telêmaco Borba, o Edivaldo Oberec está queimado. Uma grande instituição de ensino, né? Queimado lá. Por quê? Porque, olha, vocês têm aí uma ligação muito grande com a municipalidade, com a administração municipal, e visto que vocês têm grandes parcerias, vocês têm como obrigação de dar entrevista para o site americano. Se vocês não tivessem nenhuma ligação com a prefeitura, não tivesse nenhum convênio com a prefeitura de seus programas, aí você não teria, aí você caminharia com as suas próprias pernas. Não, mas você tem. Então você tem uma certa obrigação de dar entrevista ao site americano. E é a informação, né? E a informação. Aí, o Núcleo Regional de Ensino, por exemplo, né? É um programa sério. Eu lancei um livro. Você sabe, você foi no lançamento, viu? Muito obrigado, inclusive. Para que eu possa falar do livro nas escolas, eu tenho que pedir autorização, segundo o núcleo aqui de Telêmaco Borba, para Curitiba. Até porque o teu livro não fala de política, não fala da tua história. Então, só que daí você vê pessoas entrando nas escolas, fazendo divulgação, não sei o que, e está tudo certo. É circo na porta da escola? Isso pode. Daí pode. Então, uma série de situações, meu querido, que Telêmaco é um local fora da curva, né? Eu brinco sempre, por exemplo, se um dia eu me tornasse uma pessoa famosa em Telêmaco Borba, importante na cidade, gente, eu estou falando do seu dia, jamais, não estou lançando candidatura aqui não, prefeito, vereador em mandato, e eu falecesse, eu queria que o meu velório fosse na Câmara Municipal. Mas daí Telêmaco Borba está certa e todo o Brasil está errado, porque não pode ser feito na Câmara Municipal. Tem coisa que você só vê em Telêmaco Borba, né? Muita coisa. Tem coisa que você pega a cidade... Então nós vamos ter que processar a Lesp, por exemplo. A Lesp, fica esperto, você está errada, você não pode fazer isso não, hein? Você não pode, senão Telêmaco Borba vai processar. Né? Então são coisas, né, Edinho, que nós temos que... Isso é questão cultural, né, Maria? É questão cultural, aí você pega esses mandatários, alguns nomeados por influência de políticos especuladores, outros eleitos com o voto do povo, eles acham que chegam lá nesses cargos e eles são dono, eles se intitulam dono. Eu
tive essa experiência na Regional de Saúde e vi muita coisa em Telêmaco, em algumas cidades do Paraná que eu estive, pessoas que acham que são donos daquele ambiente, como eles tivessem comprado. E ele fala assim, eu estou aqui há 10 anos, há 5 anos. Exato, e falam assim com uma tranquilidade, que estão lá quase perpétuos, né? Então eles acham que compraram aquilo ali e que nunca mais vão sair dali. Só que tudo passa, né? Você vê, tivemos aí um governador do estado que foi 8 anos governador, prefeito de Curitiba, e depois foi preso, e agora foi candidato a deputado aí, fez uma votação muito pequena, sabe? Então assim, a vida é assim, só que essas pessoas, mas o principal é aqueles que são nomeados. Os que são eleitos têm uma prudência às vezes, os que são nomeados, que acham que são, eles chamam assim, sou amigo do rei. Exato, a famosa carteirada. Você sabe com quem você está falando? Exatamente. Então isso tem que ser, é um trabalho cultural. Aí eu vejo que o mandatário, aquele que recebe o voto, tem que ter a prudência na hora dessas nomeações. Como você contratar numa empresa, eu já tive o privilégio disso. Olha, vamos ter que fazer assim, 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 que tudo que você fizer reflete no nome da empresa. Exato. Então a pessoa não fala assim, é o fulano do departamento tal, não, é o funcionário da prefeitura, ele já joga a prefeitura. Exato, ele leva o nome para o bem ou para o mal de uma instituição. E daí aqui em Telêmaco, ainda voltando lá, a cidade de 2 mil habitantes, se um tal mandatário, um tal diretor de uma instituição, ele não for com a tua cara, ou você não deixar ele tão contente só com elogios, ele vai em todos os departamentos, em todas as principais empresas e fala, tá vendo o Oberec, não é muito legal, acho bom não, porque aquela trança que se faz de empresa para empresa, eles vão queimando a pessoa, né? Então, deixar claro aqui, né, gente, que o Oberec de vez em quando sofre com esse tipo de situação. O que eu posso perceber? Eu posso perceber que o que eles dão valor mesmo é o site que detona. Então nunca vão dar valor ao Oberecando, porque o Oberecando não vai fazer isso. Então a você que está bravinho com o Oberecando, porque eu tenho coragem de chegar em você e falar, ao invés de falar do Oberecando, que não é ameaça, não precisa disso. Então pensa, reflita. O Telêmaco tem esse negócio, né? Infelizmente. Ô Edson, voltando a falar de você, eu falei mais de mim, né? Ô Edson, isso que você tem, de vez em quando, você lança ali algumas posições tuas que você não arreda o pé no sentido de ter convicção e amar a tua cidade. Você tem isso, né? Sim, Beck, eu poderia hoje estar lotado no gabinete de um deputado, ter um salarinho aí para não fazer nada, ficar especulando, mentindo para a população, que nem eu vejo algumas figuras aí, eu sou assessor do deputado, trouxemos uma verba de 100 mil, aí você vai pesquisar aquela verba lá, aquilo lá viria para o município de qualquer forma, para comprar uma ambulância, para trazer uma viatura, e aí então eu poderia estar lotado no gabinete do deputado desde muito tempo. Você precisa, para você, desde 2011, eu poderia estar especulando e enganando. Recentemente tive uma proposta para não falar que seria candidato, tive uma proposta para não ser nem pré-candidato. Venha com a gente e a gente arruma um negócio para você. Só que detalhe, eu não estou procurando emprego na política. Quando estive lá, por 2 vezes, eu estive, claro, por indicação política e por conhecimento de causa, porque eu sabia o que eu estava fazendo, tanto na Câmara Municipal, como na Regional de Saúde. Não foi apenas indicação política, tanto que eu tive o privilégio de ser indicado por uma pessoa que era ministro do presidente da República. Viu? Ele não era um deputado especulador que pega 2 mil votos aqui, 3 mil votos ali e manipula uma região. Então, foi uma indicação
de um peso pesado. Todo mundo sabe que você tem aí, não é, uma simpatia pelo deputado Ricardo Barros, né? Sim, eu É conheço. um amigo de longa data. Eu conheço também. ele e ele me conhece. Exato. Hoje eu não estou no mesmo partido dele, né? Mas todas as vezes que levei uma demanda para ele, Foi atendido. fui atendido. Demanda essas, não assim, eu quero uma consulta. Entendi. Eu quero uma cirurgia. Nunca levei esse tipo de demanda, certo? As demandas que levei para ele foi de interesse público geral. De interesse público. Uma delas foi a questão do IDF, certo? Que pouca gente sabe em Telêmaco que o IDF, o Instituto, né? Dr. Feitosa era um hospital, era uma empresa normal, transformaram em instituto e precisava de um certificado de assistência social. Que o presidente do IDF... Deixar um abraço para o André Coraiola. Nosso colega Coraiola. O IDF é parceiro do Grecando. Ele levou para diversas figuras, pessoas que especulam política em Telêmaco há muitos anos. Levou a demanda para todos. E tinha uma pendência no Ministério da Saúde. Quando eu levei para o então ministro da época, o Ricardo Barros, de pronto ele atendeu e ainda deixou claro, se for de interesse da comunidade, isso não pode acontecer, vamos colocar a pessoa para resolver isso. Entendeu? Sabe aquelas coisas que chegam e colocam na gaveta? Entendi. E aí fica esperando um político ir lá e especular. Ele era um ministro, era a pasta dele, ele tinha que resolver. E ele foi de imediato, sabe, Breck? Não foi assim, vamos ver, não. Entendeu? O Coraiola foi muito bem recebido por ele, eu estava junto. De lá foi para Brasília, foi no Ministério e acertou lá uma documentação que estava numa gaveta. Então, assim, são demandas assim, sabe? Então não é nada especulativo, é de interesse coletivo. Não é à toa que ele está secretário hoje, mas é deputado federal, enfim. Então, eu sempre tive esse bom relacionamento, sabe? E nunca especulei, nunca fui assessor dele, assim, recebendo por isso. Né? Ele nunca veio aqui a Telêmaco prometer o céu e as estrelas, que nem eu vejo os caras aí que pegam carona nas obras da Klabin, vamos dizer assim. Eu já vi deputado que disse que influenciou a Klabin construir uma fábrica em Ortigueira e que depois agilizou os projetos ambientais. Todo mundo sabe que é uma mentira isso. Então, agora estamos vendo aí a terceira faixa que saiu entre o Telêmaco, entre Embaú e Harmonia, melhor dizendo assim, que foram feitas em etapas diferentes. O pessoal do Vila Osório e Socominha ali está esperando a trincheira. Ali vai que era para começar em março. Então, nós já temos uma informação. Me conte. E não é de político, não. É informação oficial. Vai ser contratada essa obra nos próximos 90 dias. Opa! Certo? Mas detalhe, quem vai fazer é uma empresa privada, mas isso é antecipação de receita. Não, quanto a isso, Só que daí os deputados, os especuladores, vêm aqui e dizem que estão influenciando para que a obra saia. Mas é uma obra de interesse maior da comunidade, é de interesse da grande empresa de celulose que nós temos na nossa região, e é um interesse do Estado, só que o Estado é incompetente, porque você veja bem, nossas rodovias, vamos pegar aqui entre Telêmaco e Curiú, é uma rodovia dos anos 80, que na época passava caminhões de pequeno porte, com 10, 12 mil quilos, 15 no máximo, o caminhão não aguentava mais, né? E hoje passa caminhão com 50 toneladas de peso, então é rodovia que teria que ter feita há muito tempo, melhorada. Então é de interesse do Estado, da comunidade, claro, das empresas. E é uma rodovia muito importante que é usada como ligação para São Paulo. Para escoar a produção, né? Então você pega aqui entre Telêmaco, Borba e Ibaiti, é uma tortura para os caminhoneiros. E o governo, um baita incompetente, não estou falando do atual,
mas o atual, por estar há quase 7 anos lá, 6 anos vai fazer, não tem um projeto para isso. E daí quando as empresas se propõem a parceria, eles querem enganar o povo, dizer que não, eu fui lá e tal. Mas enfim, vamos voltar para o município aqui. Deixar claro que podemos falar sobre isso, porque ainda, e acima de tudo, a lei eleitoral, não é? A partir da convenção é que nós temos que aí, tomar esse cuidado. Mas, assim, então essa obra da Vila Osório vai ser contratada nos próximos 90 dias. Olha que legal, boa notícia, porque eu moro ali, eu moro a uma rua antes ali. A vida inteira eu conheci aquele. E se alguém disser que vai começar esse ano, é mentira. Vai ser contratada. Vai ser contratada, o processo de contratação da empresa. Né? Entendi. O que é diferente de colocar a máquina lá, que ia aparecer em março, nós vamos colocar a máquina aqui. Ou não, né? Então tá. De repente, março do ano que vem. Pode ser. Né? O Edinho, suas principais medidas como prefeito de Telemaco Borba caso lei? Olha, a primeira, Berek, isso eu ia falar só na campanha, mas eu vou falar já. É acabar com os parasitas da prefeitura. Sabe aquele povo que vive extorquindo a prefeitura? Que são os cargos comissionados. Dá uma enxugada. Por exemplo, tem chefe em departamento que vai lá no departamento abrir a porta e fazer um café. Outro chefe que pega 2 subordinados, coloca num carro e leva lá no ambiente de trabalho e fica. Ou seja, aquele trabalho vai acontecer de uma forma ou de outra, mas tem um chefe ali. Então essa sordice, chefe daqui, chefe dali, esses setores eu vou falar na campanha onde fica, tá, pessoal? Não vou falar agora. Claro. Mas é alguns absurdos que eu vejo. É um cargo comissionado indo ver o serviço e outro cargo comissionado dirigindo o carro. Amigos da gente, a gente encontra por aí. E ainda fala assim, para com esse sonho teu, vamos entrar na prefeitura, vamos ficar tranquilo. Então assim, por quê? Tem muitas prioridades que precisam ser feitas na área da saúde, por exemplo, né? São pessoas que esperam 45 dias um exame de laboratório, 6 meses uma ressonância, 5 anos uma cirurgia que custa 7 mil reais, 5 mil reais, e aí você pega lá 200 cargos comissionados que você poderia ter apenas 80, 100 pessoas lá. Então isso, eu vou acabar com essa farra. Esse negócio de função gratificada, entendeu? Porque veja bem, vamos pegar o exemplo aqui da Guarda Municipal. O cidadão vai lá, lê o edital, faz o concurso e o salário dele é X. Legal, ele aceita, faz o concurso, vem trabalhar. Aí ele trabalha 6 meses, ele quer uma função gratificada, porque além de combater, ele trabalha no frio, na chuva, ele faz um trabalho diferenciado, mas lá no edital estava escrito o salário dele. E aí ele, se não tiver uma função gratificada, e aí os mandatários pegam e dão essas funções gratificadas, que é legal. Na minha gestão vai ter também, até porque eu quero que o técnico seja valorizado. E se eu não tiver uma condição de aumentar o salário dele, de acordo com o que eu acho que ele precisa e merece, algumas funções têm que ter a gratificação. Só que daí o que você está propondo aqui é um enxugamento, não um exagero. Não, de jeito nenhum. Precisa a função gratificada, entendeu? O cara é responsável pelo setor dele, ele é técnico, ele sabe fazer o serviço. Eu vivi isso na Regional de Saúde. Pessoas técnicas de 30 anos lá, eu peguei essa pessoa e ele virou chefe do setor dele, ganhando um cascalho a mais, além de fazer o serviço, ele coordenava os demais. Então veja bem, tem lá a função comissionado que ganha 10 mil por mês, mal sabe o que está fazendo lá. E o técnico concursado de 10, 15 anos ganha 5. O que faz o serviço, certo? O que faz ganha 5 e
que não sabe fazer, ganha 10. Sim. E acha que manda em tudo. Não precisa se acreditar em vários departamentos aí, veja. Certo? Então esse enxugamento é necessário. Porque qual empresa no Brasil e no mundo que se gastar metade do faturamento sobrevive? Qual empresa? Né? E a prefeitura, o estado, o governo federal, agora nem vamos falar, deixa para lá. Eles gastam 54% do que arrecada. Ou seja, mais da metade da arrecadação é folha de pagamento. E quem que paga essa conta? Todo mundo que trabalha, né? Nós trabalhamos 5 meses durante o ano só para pagar imposto. E vem mais por aí. Né? E aí tem as taxas, né? É taxa do lixo, é taxa para estacionar. Não sou contra o estacionamento rotativo, entendeu? Precisa fazer uma adequação. Essa taxa do lixo precisa rever também, porque além dos impostos obrigatórios, nós temos as taxas. Você vai na prefeitura, transferir um imóvel, além de você pagar o IPTU, né, todos os anos, você vai transferir, você tem que pagar imposto por transação imobiliária. Então, é impostos e taxas. Então, o povo reclama, mas não se atém a esses detalhes, que parte das suas economias é diluída em imposto para pagar esse povo, porque quanto mais o município arrecada, mais ele tem o direito de contratar gente. Exato. Então fica áreas de extrema necessidade com pendência e um monte de cargo comissionado. Então eu vou reduzir o cargo comissionado, a função gratificada, e vou aplicar esse dinheiro, parte desse recurso, nos próprios funcionários públicos, em ações emergenciais, como é a questão da saúde. Essas filas, por exemplo, eu tenho informação que o povo de Telêmaco está sendo levado a Arapoti para fazer algumas cirurgias. Então, se comparar a arrecadação de Arapoti com Telêmaco Borba, nem se compare. Mas Arapoti tem uma estrutura que consegue fazer, inclusive para nós, e nós não conseguimos fazer. Esse tipo de situação a gente vai corrigir, sim. Então, é inadmissível a pessoa sair daqui de Telêmaco e dentro de uma van fazer uma cirurgia lá em Arapoti, sendo que nós temos uma estrutura aqui, temos dinheiro para isso e nós poderíamos fazer aqui. Não estou falando de situação complexa. Tipo, tem coisa que tem 2 especialistas no estado inteiro, né? A área do câncer, por exemplo, não vou ser nenhum mentiroso igual a maioria é. Vamos trazer para Telêmaco e tal, porque são profissionais que dependem de uma estrutura muito grande, né, de uma equipe. Então não adianta eu dizer que vamos fazer tudo aqui. Mas uma cirurgia de hérnia, por exemplo, uma vesícula, temos condições de fazer aqui. É feita uma parte, mas hoje a maioria do povo vai, entendeu? Fizeram um hospital aí, demoraram 30 anos para inaugurar o hospital, o estado, e está lá, com o elefante branco. Outro dia fizeram uma festa, quando veio alguns bebês lá de Campo Mourão. Para mim, eu fiquei com vergonha daquela situação, Berek, porque eu conheço o Campo Mourão, a região lá, uma região extremamente rica, e aí trouxeram aqueles bebês aqui para Telêmaco Borba, como se fosse Telêmaco Borba um centro de referência mundial. E foto, e helicóptero, e mídia, e picaretas dizendo é um sonho da nossa cidade de atender. Tinha um problema lá realmente. Só que agora, aí pega a pessoa para fazer uma cirurgia de uma vesícula, leva em Arapoti. Mas cadê o hospital regional? Cadê os heróis do hospital regional? Então, claro que isso é de responsabilidade do governo do estado, mas como Telêmaco está entre as 20 cidades do estado, Telêmaco tinha que ter uma voz ativa. Diz, olha, governador, que negócio é esse? Entendeu? Então, 2 vergonhas de trazer essas crianças de Campo Mourão para cá, deixaram Maringá, deixaram Moarama, deixaram Londrina, enfim,
e trouxeram aqui. Eu vi aquele ali como uma especulação, Entendo. sabe, para fazer a mídia, né? Porque o exemplo nós vimos na dengue agora, uma pessoa que passou mal de madrugada em casa, levaram até a unidade de pronto atendimento, fizeram uma medicação e mandaram de volta. Quando foi 6 horas da manhã, a pessoa de novo passou mal, levaram para o hospital regional. Infartou lá no pátio do hospital, correram com a pessoa para a UPA, a pessoa entrou em óbito na UPA. É a mesma coisa eu sair de uma churrascaria e comer espetinho na esquina, com todo respeito aos profissionais da UPA. Eu estou dizendo que na churrascaria eu tinha que ter todo uma situação que me atendesse. Ah não, eu não quero comer na churrascaria. Quer dizer, aqui não é legal, vamos comer espetinho. Porque a UPA, todo mundo sabe, é limitada, não tem UTI, e é unidade de pronto atendimento, onde vai chegando pessoas toda hora. Então a pessoa passa mal no pátio do hospital, leva para a UPA. Óbito, vergonha, sabe? Então essas coisas tem que ter pessoas, além de técnicas, humanas, tem que ser pessoas que gostam de gente. Não que fica preocupado só com o salário e com a especulação, sabe? Então por isso que eu só dependo de uma coisa, Breck, que o povo entenda esse tipo de coisa e nos credencie para chegar lá. E não estou preocupado se o povo também não quiser. O nosso povo é soberano, né? Vivemos uma democracia. É o povo que escolhe aquilo que quer. Eu estou muito tranquilo. Não vou fazer lançamento de campanha. Pré-lançamento? Pré-lançamento, com discurso acalorado, resolvendo os problemas da nação. Por quê? Primeiro, é pregar para convertido. Então, por exemplo, um certo candidato aí fez agora a coisa mais linda. Tinha 5, 6 deputados lá, tudo com discurso mentiroso. 500 pessoas, a maioria tudo convertido já. É bonito, é legal, é empolgante, mas você anda na rua, a grande massa, aquele que trabalha 5 meses por ano para pagar imposto, não fala nada, que aquilo mudou o pensamento dele. Então, primeiro, fazer um pré-lançamento exige recurso, não vejo necessidade e não muda o cenário. Então eu quero levar proposta para as pessoas, para aqueles que dependem da política diretamente, para aqueles que não dependem. Ah, tem gente que fala que não depende de política, mulher. Vamos pegar aqui o maior empresário da cidade, o cara mais rico. Não depende do SUS, ele tem uma empresa de segurança que cuida da casa dele, né? Ele tem lazer a hora que ele quer, ele viaja. Mas será que o jardineiro dele não depende do SUS? Exato. Não depende da UPA, do posto de saúde? Então, assim, será que aquela assistente do lar, a doméstica, isso, ela tem plano de saúde? Na casa dela tem alarme monitorado? Ela viaja o mundo para fazer lazer quando precisa? Então, ela... É tudo uma rede. Daí não tem como eu falar, então não preciso, porque o meu funcionário, porque sim. Todos precisam, né? Existem algumas situações que não batem, né? Exato. A pessoa falar, por exemplo, que é contra o empresariado, Não, por exemplo. E daí o empresariado é que gera dinheiro que vai colocar nos cofres da prefeitura, não é? Recursos. Então, tem que haver uma conversação, tem que haver uma boa interação, né? E assim, cara. Entre quem gera o trabalho, né, e quem trabalha, entendeu? Então, assim, o sistema público, ele é bom, é importante para todos, para quem tem alto poder aquisitivo e para quem vive do salário mínimo. Agora, o poder público, a Bíblia diz lá, né, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, este César, mundo afora, uns pegam esse dinheiro, aplicam da melhor forma possível, outros não, outros enganam, desviam o dinheiro, enriquecem familiares, enriquecem amigos, às custas de todo esse povo que paga, né? Então a gente tem que pagar o imposto, o nome já diz imposto. Eu vejo alguns hipócritas dizendo, não, é o contribuinte. Não. Já diz todo o nome, né? Não é contribuinte.
Porque contribuinte é quando você contribui. E contribuição, você dá se quiser. E mesmo a época de taxa compulsória, não pague para ver se você leva o produto. Não leva, né? Então o cidadão paga ali o imposto, tudo que ele consome, tudo que ele usa, e esse dinheiro, então, tem que retornar em benefício para todos. E, viu, e teremos com a cidade que cai dinheiro, graças a Deus, né? Não, Aqui, o orçamento esse ano é 400 e quase 500 milhões de reais. Entendeu? Então é diferente de alguns municípios da nossa região que vive lá do FPM, vive do ROI, do petróleo, né? Aqui também recebe isso, mas tem a sua receita própria, tem vida própria. Isso. Então é possível fazer, sim, acontecer. Eu estou preocupado com o teu horário. Esqueci de te perguntar alguma coisa que você gostaria de falar? Fique à vontade. É assim, algumas pessoas... Porque você tem que trabalhar, né? Eu não vou te ajudar. Algumas pessoas me perguntam assim, por que você vai com um partido sozinho? Certo? Então, todos os partidos que têm comissão provisória em Telêmaco, 8 partidos estão com um grupo, 6 partidos estão com outro grupo e 4 estão com outro grupo. Então, esses 3 principais grupos que já estão em campanha há muito tempo, eles foram pegando os partidos sobre tutela de deputados e fechando a porteira para que ninguém consiga ser candidato. Assim como acontece em Brasília, acontece em Curitiba, acontece em Telêmaco, acontece no Embaú, eles vão pegando os partidos. Eu tive a felicidade, até quando me filiei nesse partido, coloquei como presidente estadual. Eu terei autonomia para escolher o caminho? Senão, não me interessa. Como eu já disse e vou repetir, não estou procurando emprego na política. Então, e aí até conversei com 2, 3 partidos aí. Só que dos 3, 2 está sob tutela de um certo pré-candidato, que não pode sair de lá. Os caras são donos dos partidos. E um outro partido aí, que teria a mesma linha de pensamento meu, de enxugamento da máquina, de pessoas técnicas em cargos específicos, esse partido também, assim, quer ir aonde tem volume de campanha, sabe? Então, por que a gente não consegue trazer outros partidos? Primeiro que tem que comprar. Você tem que comprar os caras. Ou você tem que oferecer os cargos. Como eu pretendo uma gestão, caso seja eleito, enxuta, não, mas eu vou com Edson por quê? Ele vai diminuir metade dos cargos comissionados. Ele vai ser prefeito de fato. Porque se eu for prefeito, eu quero saber detalhes do que está acontecendo. Como na Regional de Saúde. Tinha uma máfia das diárias lá. E, não, mas vocês vão em tal lugar. Por que vai esse horário? Por que precisa essa diária? Não, não vai. Quiser ir, o trabalho tem que ser feito, vocês têm salário, eles têm carro, não precisa ficar o dia inteiro, pode ir de manhã, voltar para almoçar em Telêmaco. Então eu cheguei lá com autonomia, e eu quero chegar na prefeitura, caso Deus permita e o povo concorde, eu quero chegar com autonomia. Eu não vou ser prefeito e um bêbado que vai cuidar da prefeitura, como já tivemos em algumas gestões por aí. Uma pessoa sem crédito nenhum na cidade era o que mandava. Certo? Hoje, pelo menos, quem manda é o engenheiro. Melhorou um pouco, né? Porém, não é o prefeito que recebeu o voto que manda. Quem manda é outra pessoa. Claro que, por condições laborais, né? Eu até entendo e respeito, né? Mas nós já tivemos caso que era o bêbado que mandava na cidade. Ele que dizia se ia fazer ou se não ia. E o prefeito, sim senhor, não senhor. Tivemos outras situações que eram pessoas esclarecidas, mas de má fé, sabe? Então, Bereque, se eu for eleito, se o povo achar que devo, eu quero ser o prefeito de fato, eu quero estar à frente das coisas. Quem trabalhou comigo na Regional de Saúde sabe disso. Eu estava à frente. Tem uma demanda lá nos índios, eu ia junto. Quero ver, eu quero saber. Eu quero ver se realmente está feito. Tem uma demanda lá no quilombola, lá, eu vou junto, eu quero ver.
entendeu? E assim, todas, é a vacinação, eu estou à frente, sabe? Então eu não quero ser um prefeito para chegar lá, uma figura decorativa, uma marionete de E não tá na frente só para foto não, né? Não, não é só, tanto que se você perguntar lá para um servidor da época, eu muitas das vezes, o discurso faça você, eu não preciso fazer discurso, entendeu? Eu preciso ver o que está acontecendo, conversar com a equipe técnica para decidir as coisas. Poderia citar tanta coisa que entendemos, mas não vou entrar nesse momento, sabe? Respeito a pessoa da atual administração, né? Com respeito a qualquer pessoa, até uma altura também, sabe, Breck? Se não me respeitar, houve bobagem também. Tem que ter reciprocidade, né? Sabe? Então, assim... No sentido do respeito, tá, gente? Exatamente. Então, eu quero ser prefeito de fato. Então, para mim ter um grupão, um monte de gente, assim, de políticos junto comigo, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que oferecer cargo, eu tenho que dar dinheiro para os caras. Caso contrário, não. Então, por isso que eu sou o único pré-candidato, e serei candidato, que tem a condição de fazer o que eu vou propor. Porque os outros, vai chegar lá, um com 8 partidos, outro com 5, outro com 6, entendeu? Aí tem que dividir um pedacinho para cada um. Aí tem mais os financiadores de campanha, né? Que exigem a sua parte. Então eu não vou vender os pedacinhos do negócio. O meu compromisso é com quem vota, com quem trabalha, com quem paga imposto. Muito bem, Edinho. Te agradeço, assim que você é mais chamado aí pelos amigos, né? Pela população Edinho, né? Edson Ferreira. Edson Ferreira. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito que tem ao trabalho do Oberecando. E falta agora para falar o Oberecando, que terá o espaço, o Thiago Chamorra, só para que você saiba, para que a gente possa aí ser democrático, não é? E isonômico nesse momento aí com os pré-candidatos. Muito obrigado, boa sorte e novamente o Oberecando sempre à sua disposição, tá bom? Eu que agradeço, Oberec, a tua disponibilidade, esse trabalho de levar informação, de ouvir todos, né? Me desculpa alguma coisa, se eu falei alguma coisa que não deveria falar. É a sua responsabilidade, mas você estamos abertos e vamos aí para esses 26 dias de pré-campanha, né? Vamos continuar, inclusive até hoje eu não falei em nenhum lugar que era candidato, que era pré-candidato, desculpa. Exclusividade aqui do Oberecando? Começamos aqui no Oberecando, agora vamos colocar já na mídia social, aí na rede social, né? A primeira mídia oficial. Eu espero que as outras mídias oficiais não se acovardem e que contribuem para o processo democrático também, mas se eles se acovardarem, nós vamos para a mídia social. Então, te agradeço muito, tá? E siga aí esse caminho teu de responsabilidade com teus leitores. Obrigado. Vamos dar um tchau lá? Tchau, gente. Um abraço, viu? Valeu.